Além desses dois aspectos, material e temporal, nós temos um terceiro aspecto que é o aspecto espacial. Ou seja, em que momento quem são os sujeitos envolvidos nessa relação jurídica? De um lado é evidente, será sempre o poder público, ou, eventualmente, naquelas contribuições parafiscais que nós estudamos no primeiro semestre, poderá ser algum ente que foi colocado, que não seja ente público da administração direta, portanto não União, mas que foi colocado na condição de arrecadador, na condição de credor tributário, por uma disposição legal, por vontade do próprio ente instituidor, que opta por abrir mão da sua condição de credor e coloca alguém no lugar, como são aqueles vários credores das contribuições parafiscais. Do polo passivo, entretanto, a gente tem que definir quem são os sujeitos que podem sofrer a incidência do tributo. E o polo passivo é muito importante porque em alguns impostos nós vamos ter, na verdade, uma duplicação de sujeição passiva. Porque há duas figuras de sujeitos passivos. Há uma figura do contribuinte, que é aquele que se relaciona diretamente com o fato, e a gente vai ter oportunidade de ver isso com mais profundidade. Portanto, é aquele que, por conduta própria, realiza especificamente o fato gerador, é ele que pratica a conduta descrita no verbo. E há a figura do responsável, que é aquele que, embora não tendo praticado a conduta, ele de alguma forma está envolvido no fato, a ponto de se cobrar dele o tributo, mesmo reconhecendo que não foi ele que praticou o fato gerador. Que é, só para dar um exemplo, no caso do imposto de renda retido na fonte, a fonte, que ao mesmo tempo paga o salário do trabalhador, ela é chamada para recolher o tributo que, na verdade, incide sobre uma conduta do funcionário. O funcionário aufere a renda, mas quem é colocado como pagador do imposto de renda é o empregador, de modo que ele não realizou o fato gerador, mas ele é chamado para ser o pagador do tributo e, portanto, o responsável tributário por esse tributo, na medida em que ele está envolvido diretamente nesta situação material que nos leva ao fato gerador. Nós vamos ver, inclusive, que alguns impostos, a legislação é mais larga, admite responsabilidades solidárias, por exemplo, de transportador de carga. Então, há uma série de situações em que essa sujeição passiva pode se alargar. A gente tem que estudar também, pelo menos minimamente, essa situação. Então, o primeiro aspecto, o aspecto material. O segundo aspecto, aspecto temporal. O terceiro aspecto, o aspecto pessoal, né? O aspecto subjetivo. O quarto aspecto, eu acho que eu tinha falado errado, eu falei espacial, na verdade, desculpem. O terceiro aspecto é o aspecto pessoal, o aspecto subjetivo, aquele que envolve as pessoas envolvidas. O quarto aspecto é o aspecto espacial, ou seja, nós temos que definir em que território geográfico o fato gerador ocorre. É verdade que na maior parte dos casos isso vai ser quase que automático. Por exemplo, eu recebo salário no Brasil. Obviamente, o fato gerador tem a ver com a União, porque o imposto de renda é um tributo federal. Entretanto, em algumas situações, essa hipótese não vai ser tão simples. Por exemplo, no ICMS é muito complicado, ou pelo menos não tão simples, a entender o fato gerador em relação ao aspecto espacial, por exemplo, na venda de um comerciante de um estado para outra pessoa que está em outro estado. Então, essa situação exatamente, ou por exemplo, na importação de um bem, onde exatamente ocorre o fato gerador? No porto onde a mercadoria chega, no entreposto para onde a mercadoria vai, para o consumidor, para o comprador, para o importador que está em outro estado, como é que se dá essa definição do aspecto espacial? É importante em cada um dos impostos. E o último, o aspecto quantitativo. Quando a gente discute então a base de cálculo, que é aquela expressão financeira em reais, e a alíquota, que é aquele percentual. Portanto, para cada imposto a gente vai ter que entender qual é a base de cálculo. Por exemplo, qual é a base de cálculo do imposto de renda? No caso do salário, é o valor do salário. Qual é a base de cálculo do IPTU? É o valor venal. Como é que se forma esse valor venal? Qual é a base de cálculo do ICMS? É o valor da mercadoria, mas os descontos ingressam na base de cálculo
ou não, acréscimos financeiros incluem-se na base de cálculo ou não. Então, esses 5 aspectos é que vão formar para nós o nosso corpo a ser dissecado. Então a gente vai estudar cada um dos impostos, estudando cada um desses aspectos do fato gerador. Tá bom? Então no próximo vídeo a gente já começa a estudar o IPTU. Abraço, gente!